Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica no botão de inscrever, ative o sininho para receber as notificações, já deixa aí aquele like. Hoje eu vou ler para vocês, gente, um texto que calou todos os doutores do Facebook. No YouTube nós temos muitos doutores também, mas no Facebook temos muito. Então esse aqui é um grupo de debates, né? Debate sobre Terra plana e globo. E o Henrique Araújo aqui, ele escreveu um texto, inclusive sobre muitas coisas que eu venho repetindo aqui durante esses 3 anos. Porque quando você vai falar, por exemplo, de gravidade com esses caras, eles sabem tudo, né? Mas o que eles não entendem, tá? Perdão, eu vou botar no modo avião que vai acabar alguém me ligando aqui. Então vamos lá. Então o que ocorre, gente? Essas pessoas, eles gravaram a fórmula matemática, eles decoraram, ok? Eles repetem a fórmula matemática, mas não possuem a capacidade cognitiva de interpretar a mesma fórmula que eles decoraram. Isso ocorre muito com as pessoas que leem. A maioria das pessoas, elas decodificam símbolos e não interpretam um texto. Isso é a ampla maioria das pessoas. E no caso dessas pessoas, eles também fazem isso com as fórmulas matemáticas. Como eu mostrei aqui no cálculo do empuxo, como a gravidade não serve para nada e ela é removida da fórmula no momento de dar um resultado, eles não veem isso, eles apenas decoraram a fórmula, aí fazem essa fórmula, mas não conseguem interpretar cognitivamente que a gravidade está ali, a aceleração da gravidade apenas como enfeite. Eles não conseguem perceber isso, não têm capacidade cognitiva para isso. Então, por exemplo, aí a gente tem que ensinar para esses caras. Então, analfabetismo funcional puro. Infelizmente, nessa sociedade que nós vivemos. Pouquíssimas pessoas têm a capacidade cognitiva de poder interpretar uma fórmula e não acreditar nela somente por fé e sem saber interpretar o real funcionamento dela. Então, sobre muita coisa que eu falo aqui, esse texto aqui calou todos os doutores. Eu vi esse texto, já está lá, foi colocado há 2 horas, né, gente? Agora já deve ter mais, e não teve ninguém embaixo respondendo, nenhum doutor globaloide. Até porque, gente, o que a gente diz? Nem o próprio Tyson, ele sabe o que é gravidade, ok? Ele não sabe, o desgraça Tyson, ele, quando foi perguntado sobre gravidade, ele disse. Vamos ver o que ele disse aí. Então, na realidade, é isso. Ninguém sabe, nem Newton sabia o que era gravidade. Então vamos lá, olha só, olha a diferença. Agora vamos ler o texto, por que todos os doutores do Facebook ficaram calados, né? Vamos ver. Vamos lá. A força eletromagnética é um duodecilhão mais forte do que a gravidade, ou seja, 39 bilhões e bilhões de vezes mais forte. A força gravitacional é menos 10 elevado a 13, ou seja, comparada à força eletromagnética, a força gravitacional é zero. Um dos físicos que no passado trabalharam com Emanuel Velikovsky e Dr. Richard Vincent Newton escreveu um artigo científico onde menciona que a força gravitacional dividida pela força eletromagnética, que é de 10 elevado a 39, é tão fraca quanto zero. A força de atração magnética de um ímã de geladeira é maior do que toda a força gravitacional da Terra. Olha só, a gravidade não é uma carga ou partícula elétrica, não produz eletricidade, não produz campo elétrico, não produz radiação, não é uma onda eletromagnética, não produz um campo magnético, não produz ressonância ou frequência, não é uma força detectada por radiofrequência, não é uma força que pode ser reproduzida em laboratório. Olha lá, vamos diminuir um pouco, que pode ser reproduzida em laboratório e, portanto, não existe como força de grandeza em complexas equações da física de partículas. A gravidade é tão nula como força que sua existência é desprezada na física quântica. É o que eu sempre repito aqui. Sua presença no quadro de forças elementares da natureza é insignificante. Logo, sua permanência ocorre apenas por conveniência pseudocientífica. Isaac Newton criou uma fórmula matemática para a gravidade, mas não sabia explicar exatamente o que era a gravidade. Sua fórmula matemática, na verdade, serve apenas para medir a aceleração e o peso de um corpo. Vamos lá? Na pressão onde a pressão da atmosfera é menor. Esta diminuição ocorre porque há menos ar sobre sua... calma aí, acho que pulou aqui, só um minuto. O texto deu uma pulada aqui. Espera aí, galera. Perdão.
Vamos lá. Laboratório, diz aqui, ó. Vamos lá. Não é uma força que pode ser reproduzida em laboratório. Eu pulei aqui, não sei o que eu pulei. A gravidade é tão nula como força que sua existência é desprezada na física quântica. Sua presença no quadro de forças elementares da natureza é insignificante. Logo, sua permanência ocorre, porque Isaac Newton criou uma fórmula matemática para a gravidade, mas não sabia explicar exatamente o que era gravidade. Sua fórmula matemática, na verdade, serve apenas para medir a aceleração e o peso de um corpo em queda. Já seu conceito como força é uma piada filosófica. Não é a gravidade que atrai um corpo lançado de um prédio de 10 andares. O peso do corpo, sua densidade e a pressão exercida pela atmosfera são forças suficientes para que os corpos e objetos estejam em queda. Nem é preciso uma força de atração poderosa como a atração magnética. Basta lembrar que o peso do ar contido na atmosfera da Terra pesa aproximadamente 4,5 bilhões de toneladas. Esse peso do ar sobre a superfície do planeta produz o efeito que conhecemos como pressão da atmosfera. Quando você está no alto de uma montanha, agora sim eu vou pular. Vamos lá. Ocorre por... quando nós estamos... Esta diminuição da pressão da atmosfera é menor. Quando está no alto de uma montanha, a pressão da atmosfera é menor. Essa diminuição ocorre porque há menos ar sobre sua cabeça. Quando nós estamos no nível do mar, é maior, pois a quantidade de ar sobre nossas cabeças é maior. A pressão do nível do mar é chamada de uma atmosfera, um átomo. Nosso corpo só não é esmagado pela pressão do ar porque o ar é feito essencialmente de água, o que impede que ele seja comprimido. Tanto o oxigênio como outros gases da atmosfera, do átomo, são magnéticos ou diamagnéticos e, portanto, estão sendo atraídos ou confinados magneticamente pelo campo magnético da Terra, do Sol e da Lua. Se existe pressão da atmosfera e gases confinados dentro de nosso átomo, é porque a força magnética atrai e confina todos os gases que conhecemos. A suposta gravidade é apenas uma suposta força e, portanto, não é um ímã. Logo, não poderia estar atraindo nada. A força de atração entre corpos e objetos é o magnetismo. Toda a matéria é composta de átomos. Todo átomo possui uma corrente elétrica e um campo magnético. O magnetismo também está presente no oxigênio, nos minerais, rochas, montanhas, material vulcânico, plantas, árvores, etc. O conceito teórico da gravidade, vamos lá, de que um corpo com massa maior atrai outro de massa de menor massa não ocorre pelo fator gravidade. Em nenhum experimento essa teoria de atração pelas diferentes massas de corpos foi comprovada e, portanto, não faz o menor sentido quando existe a força eletromagnética. Um corpo denso e maior possui uma massa magnética maior, mas seus átomos não são alinhados para uma polarização magnética. Logo, esta atração é muito pequena. Para um ímã ser ativo, os átomos precisam estar alinhados na mesma direção. Nos átomos, os elétrons e o núcleo encontram-se sempre em um movimento de rotação. Este movimento de rotação é chamado de spin. Se eles giram em sentidos diferentes, desta forma, um movimento compensa o outro e não há magnetismo. Nos ímãs, porém, ambos giram na mesma direção e por isso o efeito de um intenso campo magnético. Assim sendo, para que corpos com massa maior possam atrair corpos com massas menores, no caso, iguais ou menores, é preciso que haja um alinhamento direcional dos átomos. A lei da gravitação universal diz que massa atrai massa e que quanto mais afastados estiverem os corpos, menor será a intensidade dessa suposta força. Newton descobriu que a força de atração gravitacional era inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as massas. Em outras palavras, quanto mais afastados estivermos do objeto, menor será a força de atração entre eles. Newton usou basicamente uma lógica primária para explicar uma força de atração gravitacional que jamais foi comprovada ou reproduzida em experimentos. Se um indivíduo possui massa, por que não está atraindo outros corpos que também têm massa? A resposta dada por Newton é que um indivíduo está assim atraindo outros corpos que estão ao seu redor, mas como tem uma massa pequena e os outros corpos também, essa força de atração se torna desprezível. Quando pelo menos um dos corpos tem uma massa considerável, como é o caso do planeta Terra, é possível sentir a força de atração gravitacional. A gravitação de Newton é essencialmente de atração. Ao contrário da gravidade, a força eletromagnética é uma força de atração uma força de atração e de repulsão. A força eletromagnética repele e atrai. Ok?
sendo, vamos lá, sendo força de atração gravitacional, diversos cientistas da época e da atualidade descartam a gravidade como lei em um conjunto de ideias provável. Galera, esse texto narra bem, principalmente, né, quando ele fala que a gravidade, ele narra tudo ali sobre a questão da pressão atmosférica, o eletromagnetismo, mas ele narra bem uma coisa que eu sempre digo aqui, que a gravidade é desconsiderada, né, no fator física quântica de partículas, né? Então, na realidade, tudo isso que a gente vem falando aqui há muito tempo, que não há um experimento que comprove a gravidade, que nem eles entendem o que é a gravidade, nem o Newton sabia explicar o que era a gravidade, mas os doutores, eles acham que sabem, né? Na realidade, todos eles acham que sabem muito a gravidade, mas eles não entendem, porque eles não conseguem compreender, não têm capacidade cognitiva para isso, que eles aprenderam uma fórmula matemática. Aprender uma fórmula matemática não significa que o fenômeno exista, ok? Existem milhares de explicações que podem ser dadas para um determinado fenômeno. Que a gente vê o objeto cair, isso é fato. Que a gente vê um objeto que é mais denso que o ar cair, é fato. Que a gente vê um objeto que é menos denso que o ar subir, é fato. Agora, o que proporciona isso? Tudo parte de teorias, ok? E se a teoria não se enquadra, ela é excluída no momento da razão, no momento de se dar o resultado, como no caso da gravidade em todas as formas, como no caso da gravidade que é colocada de lado nos cálculos da física quântica, da mecânica quântica, então ela não pode nem, ela no máximo é uma hipótese, ok? A gravidade é no máximo uma hipótese. E é isso que esses caras não conseguem compreender. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde pouquíssimas pessoas têm a capacidade cognitiva de interpretar que uma fórmula matemática não prova uma evidência científica. Uma fórmula matemática, ela serve para dar algum padrão, alguma tentativa de explicar a realidade, mas não significa que aquilo realmente seja a explicação da própria realidade. E é isso que nós defendemos aqui, ok? Nós não somos contra, pelo contrário. O que falamos sempre é que muitas coisas que foram colocadas no ponto de vista como verdades absolutas atrasaram e muito o avanço da humanidade, da civilização, que é o caso da gravidade, da relatividade. Os cientistas que fugiram dessa lógica, que pensaram numa Terra elétrica e magnética, foram os que produziram tecnologias para que hoje eu esteja aqui agora falando com vocês. Eu já não preciso nem citar quais são os dois lados dessa ciência, né? Porque eu já estou cansado de dizer aqui. Então, parem e pensem, ok? Vocês não sabem o que é gravidade, doutores. Vocês não entendem porque nem Newton sabia. Nem o desgraça Tyson, que é o deus de vocês aí, ele não sabe, ok? Então, vocês têm que aprender a diferenciar o que é uma padronização criada para tentar explicar um fenômeno e o que é o próprio fenômeno. Então, você vai criar várias hipóteses, várias situações para tentar explicar o fenômeno. Isso não significa que seja a realidade das coisas, ok? Que isso seja a realidade em si. Então é isso, pessoal. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.